Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da Leives Educacional. Agradecemos a sua participação e interação em nosso conteúdo através dos nossos canais, seja aqui no YouTube, onde nós solicitamos a sua inscrição no canal e ativação do sininho para lembrar das notificações e de tudo que está sendo divulgado pela Leives Educacional. Também temos o nosso Instagram, @leivesedu, e a nossa página no Facebook, Leives Educacional. Na aula anterior, foi apresentada uma adequação da evolução de uma conta corrente através de um pedido feito pelos advogados para enquadramento das taxas médias divulgadas pelo Bacen para aquela conta corrente em análise. Recebemos diversos comentários e diversas manifestações da nossa aula e estamos aqui hoje para abordar um pouco mais deste assunto que é muito importante e que serve de lição para todo profissional da área contábil, principalmente das perícias, para que nós tenhamos sempre muito cuidado na hora da digitação, na hora da interpretação dos dados e também na hora de nós nos posicionarmos sobre determinado assunto. E essa participação de vocês acabou gerando essa aula de hoje. Na aula anterior, eu apresentei a evolução de uma conta corrente através de uma demanda exigida por advogados solicitando a adequação de uma evolução de conta corrente para as taxas médias praticadas pelo Bacen. Essas taxas já haviam sido fixadas em sentença, o que nos facilitou muito o trabalho. Ao final dessa revisão, eu irei apresentar uma maneira e alguns atalhos de encontrarmos as taxas divulgadas pelo Bacen em seu site, pois nós temos algumas mudanças de como era feito anteriormente e como é feito hoje para alcançarmos e localizarmos as taxas médias praticadas pelas instituições financeiras, seja para alguns diferentes tipos de operação ou diferentes tipos de pessoa, como a pessoa jurídica e a pessoa física. Lembrando então, nós tivemos aqui na aula anterior esse pedido para o enquadramento da nossa evolução da conta corrente através destes índices que foram apresentados, né? O nosso exemplo, ele começou em dezembro de 2011 e foi até junho de 2012. Nós apresentamos essa evolução e nós também fizemos a digitação dos saldos diários. Essa digitação foi capaz de encontrar os saldos médios diários de cada um dos dias, para assim nós encontrarmos o valor que deveria ter sido cobrado. Lembrando que na aula anterior nós fizemos o expurgo dos juros, que eram apresentados naquele extrato para posterior aplicação. Mas foi nos colocado que nós estávamos fazendo uma comparação, né, no caso, adicionando os juros dos juros que foram fixados em sentença, nós estávamos acrescentando ao final do período. Mas estes juros, eles vinham sendo cobrados na conta corrente sempre no início do mês. Assim, vamos fazer a readequação do nosso cálculo feito anteriormente para que estes juros sejam agora referentes ao mês anterior e não ao final do mês, como foi sugerido através de um comentário que nós acabamos ficticiamente ponderando como uma impugnação aos nossos cálculos. Lembrando
que o trabalho pericial ele é um trabalho que exige muita atenção. E não há desmérito nenhum em considerarmos algumas colocações feitas por colegas ou feitas, no caso de um trabalho pericial elaborado de um perito do juízo, por um colega assistente. Né? Então, nós ponderamos as considerações apresentadas e viemos hoje apresentar as nossas retificações. Pois um laudo ou parecer, ele pode sofrer uma retificação ao ser corrigido e apresentado um novo valor, ou ser ratificado, onde nós iremos apresentar as nossas considerações e assim considerar o nosso serviço correto. Ok? Combinado então? Como apresentado anteriormente, os valores de sentença já foram digitados, ok? E eu tenho aqui uma pequena dica de Excel que eu gosto de fazer sempre assim, desse jeito, para que a gente não tenha o risco de perder o trabalho já elaborado. Então eu vim aqui para vocês hoje trazer essa retificação. Aqui no Excel, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque abaixo aqui, né, eu não estou conseguindo gravar aqui com a minha tela, tá? Peço desculpas a vocês, mas aqui abaixo nós temos as abas do Excel. Quem está acostumado a trabalhar com o Microsoft Excel sabe do que eu estou falando. E nós vamos aqui, então, eu tenho na minha abinha aqui a nossa revisão da conta corrente, e eu vou clicar no botão direito, em cima da aba, e vou clicar em mover ou copiar. Certo? Eu tenho aqui, ó, essa opção aqui, ó, mover ou copiar, tá? E aí eu vou clicar em criar uma cópia. Então eu estou solicitando que seja criada uma cópia da minha planilha. Isso serve para quê? Serve como segurança. Caso eu digite alguma coisa que eu me arrependa ou que eu tenha que vou arrumar posteriormente, eu já posso ter aquela planilha anteriormente digitada como base, certo? Então, nós estamos aqui agora na nova planilha copiada, onde nós podemos perceber que, como nós não temos o saldo, no caso, nós não temos toda a evolução do mês anterior, que seria o mês de novembro de 2011, tá? Nós vamos agora fazer uma adaptação do nosso cálculo apenas com o valor já presente como saldo importado à época. O saldo importado aqui, então, da operação, ele é de 20.807,71. Tá? Então, assim, nós iremos fazer a nossa adaptação do cálculo para poder ver os reais efeitos da nova utilização dos juros. Certo? Aqui, ó, eu tenho então, após a digitação, eu tenho todo o saldo médio recalculado e ajustado aqui nessa coluna, tá? Lembrando que nessa coluna inicial aqui foi onde nós digitamos os saldos médios, certo? Esses saldos ajustados, eles inicialmente aqui eles permanecem o mesmo, porque eles ainda não sofreram nenhum ajuste, são os saldos propriamente ditos, tá? Então, assim, aqui nós temos a nossa fórmula, vamos abrir aqui a nossa fórmula, que é uma soma desses saldos ajustados, certo? Depois, no saldo médio, seriam, então, o saldo esse total dividido pelo número de dias úteis, certo? E aqui, esses juros, então, que vai ser os juros já aplicados sobre esse saldo médio. Bom, como nós não temos a evolução média de todos os saldos anteriores, nós iremos fazer a nossa adaptação do cálculo agora, trazendo como base apenas o saldo devedor que foi importado do mês anterior, certo? Então, nós não temos mais aqui como base os 15.767,30. Vamos deletar aqui, vamos apagar essa coluna e vamos acrescentar o saldo anteriormente digitado, que está aqui em cima, 20.807,71, certo? Essa agora é a nossa nova base.
Vamos conferir se era este mesmo o valor que estava no extrato. Sim, 20.807,71. Esse, então, é a nossa nova base de cálculo, certo? Assim, ela é aplicada já e aplicado o novo juros, né? Não agora pactuado, e sim juros revisado. Vamos mudar aqui na nossa planilha, juros revisado, junto com a TR, que já também havia previamente sido editada e informada aqui por nós, para ganharmos tempo. Os juros, então, ele agora só é retirado aqui novamente, então ele é retirado. Os juros informados, eles são retirados da conta corrente, tá? E então não serão mais colocados esses valores, e sim o novo juros acumulado. Tá? Temos até, neste primeiro cenário, um juros recalculado superior ao cobrado. Mas isso pode acontecer porque a nossa base lá era maior do que os cálculos, do que a nossa média agora acumulada. Certo? Aqui, ó, vamos para o mês de janeiro, então. O mês de janeiro ele importou o saldo já ajustado aqui de dezembro de 2011. E ele vem vindo, vem sendo digitado aqui normalmente. E agora vamos ver a nossa mudança no cálculo. Nós que tínhamos aqui anteriormente, então, essa digitação do saldo médio do mês de janeiro, nós agora vamos fazer a utilização do saldo médio de dezembro. Vamos aqui, então, alterar e dar Enter para fazer este recálculo. Agora, esse valor de juros que vai ser acrescentado na conta corrente no final do nosso recálculo, ele é um juros que tem como base o mês anterior, correto? Nós iremos fazer isso novamente aqui agora em todos os meses. Mensalmente, iremos trazer esses valores aqui para a nossa nova realidade, certo? Não é mais sobre, então, a base do mês próprio, e sim sobre a base do mês anterior. Vamos fazer ele um a um. Aqui estamos, vou ajeitar aqui um pouco a janelinha para o pessoal enxergar melhor, certo? Novamente aqui no mês de abril de 2012, não queremos mais, então, essa base de abril, e sim a base de março de 2012, já um novo Enter também aqui, certo? Só para confirmar aqui, no mês de março, ok. No mês de abril, ok. No mês de maio, também ok. Vamos mudar a nossa base de cálculo aqui para o mês de maio. Vamos trazer como a nossa base o mês de abril. Só arrastei para o lado, dei um enterzinho e já temos a nossa nova base de cálculo. Aqui nós temos o nosso mês de junho, tá? De 2012, que é o nosso mês final. Nós vamos também mudar a nossa base de cálculo e dar um enterzinho aqui na nossa base de cálculo. Mas temos um pequeno detalhe aqui nesse mês de junho, que é esse período que é ainda após, né, a troca aqui do mês, esse valorzinho aqui de juros médio também ficou negativo. Então, nós iremos ter que fazer o acréscimo desse saldo médio, não então nesse último mês, para que não haja então um descompasso financeiro na nossa planilha. Iremos então acrescentar neste mês de junho, vamos botar aqui um mais na nossa fórmula, mais então o saldo médio aqui do mês de junho, abre um parentezinho, vezes este índice dividido por 100. Assim, demos um errinho aqui. Faltou um vezes aqui na nossa fórmula. Esse então é 0,38 vezes, certo? Ó, para vocês verem aqui, vezes, eu tinha esquecido de acrescentar o vezes aqui, ele já nos dá um novo recálculo. Então, apresentamos assim as nossas considerações retificando o nosso cálculo. Assim, estamos agora apresentando para 28 de junho de 2012, não mais os 28 que foram para crédito em liquidação,
e sim 22.683,92. O nosso cálculo anterior, ele tinha apresentado um novo saldo devedor de 21.603,55. E agora, com as alterações, apresentamos um saldo de 22.683,92. Lembrando que este valor ele está em 2012 e é necessário que seja feita a atualização deste valor para os dias de hoje. Lembrando que cada tribunal tem a sua maneira e a sua forma de correção, seja ele pelos índices da TR, pelo índice do IGPM, pela INPC ou média do IPCAE. Isso aí depende de tribunal para tribunal, assim como o que está presente na fundamentação da sentença. Assim, apresentamos a nossa retificação quanto ao valor apresentado de recálculo da conta corrente. Então, em 28 de junho de 2012, não temos mais 28.797,97, sim 22.683,92. Certo, pessoal? Aqui está a nossa retificação. Bom, nós peritos ficamos muito felizes ao receber uma sentença como esta, onde os índices já estão pré-fixados, onde há até uma comparação entre o índice contratado e o índice do Bacen a ser utilizado, né? É muito importante nós termos esse tipo de informação e nos facilita muito a visualização e nos facilita muito na hora do nosso trabalho. Eu gostaria de citar aqui um exemplo de como descapitalizar essa taxa, só para nós conferirmos aqui. Ó. Se aqui está informando, então, que no Bacen foi informada em janeiro de 2012, tinha 7.138,18. Nós podemos aqui muito bem aqui pegar as nossas taxas, podemos pegar aqui a nossa planilha aqui de Excel e, ó, por exemplo, uma taxa anual. A taxa anual que nos foi informada, ela é de 138,18. Vamos novamente na sentença, 138,18, ok? Ali na primeira taxa dos juros contratado. Isso é igual a nossa 7,5% ao mês. Já temos aqui um programinha no Excel, onde descapitaliza a taxa. Temos aqui as fórmulas, se vocês quiserem, podem copiar, fazer o seu em casa também. É uma maneira muito boa para nós, peritos, confirmarmos essa descapitalização dos juros, tá? De forma anual ou mensal aqui. Nós também podemos ver na sentença que os juros do Bacen, ó, era 71,51. Vamos ver aqui a anual do Bacen, 71,51, 4,59. 4,59, quanto é que nós tínhamos aqui? 4,60, porque era 4,598178, né? 4,598179. Se nós viermos aqui no Excel e pedirmos para ele arredondar as casas aqui, né? Ele vai para os 4,60, batendo com aquele valor informado em sentença. Certo, pessoal? Então, eu acho bem interessante cada um aí no seu ambiente de trabalho ter essas planilhas, seja ela também pode ser feita pela calculadora, mas eu aqui já criei um programinha no Excel e já fiz essa tabelinha aqui para descapitalizar as taxas e confirmar, né, se essas taxas elas estão corretas e estão de acordo, certo? Após a conferência desses valores, dos valores de sentença e a descapitalização anual, mensal, nós iremos então agora apresentar para vocês como que a gente encontra no site do Bacen as taxas médias praticadas pelas instituições financeiras. Tá? Então, existem várias formas, né? Podemos botar Bacen ou BCB, bcb.gov.br. O BCB, ele é nada mais do que o Banco Central do Brasil, certo? Nós temos aqui a página deles, né? Aqui é a página do banco, certo? E aqui nós temos as abas aqui, ó, acesso à informação, política monetária, estabilidade financeira,
E aqui, ó, eu vou ter que, só para fugir um pouco aqui da aba, aqui, ó, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas essa aqui, ó, ela a próxima seria estatística, ok? Cliquei aqui na estatística, é uma aba que está aqui, ó, tá fugindo um pouco aqui da minha câmera, tá? Mas ela é estatística, tá? Nessa aba estatísticas, nós temos aqui, ó, taxas de juros, notas, séries temporais, tabelas especiais, indicadores econômicos, poupança, estatística. Aqui, dentro das estatísticas, que nós iremos encontrar, tá, as taxas médias praticadas. A maneira anterior aqui, mais antiga, de fazer essa procura das taxas, era clicando aqui em taxas de juros, tá, pessoal? Ó, olha como acontece aqui, ó. Ela vem por modalidade de crédito, seja por pessoa física, tá, ou pessoa jurídica, certo? Ó, as taxas pré-fixadas, daí nós temos aqui aquisição de bens, aquisição de veículo, cartão de crédito rotativo, cheque especial, crédito pessoal consignado do INSS, que tem sido bem avaliado hoje em dia, porque os pensionistas do INSS acabam sofrendo com os créditos concebidos e tem as revisões através dessa operação aqui, os descontos de cheques, financiamentos. Aqui nós temos taxas pós-fixadas referenciais do IPCAE. E aqui desse ladinho aqui, pessoal, nós temos pessoas jurídicas, certo? As taxas das pessoas jurídicas, elas também variam, né? Isso aqui faz com que nós tenhamos que estar acompanhando aqui, ó, esse pessoal aqui da área do pessoa jurídica, tá? Antecipação de fatura, capital de giro com prazo superior a 365 ao ano, cheque especial, conta garantia, desconto de cheques, tá? E nesse caso aqui que foi analisado por nós, que apresentou aquela sentença com as taxas, certo? Ela foi referente a uma empresa. Tá? Essa sentença aqui, só para vocês lembrarem, ela era num processo que foi solicitado a nós pela Sociedade de Advogados, de uma revisão de uma conta corrente de uma pessoa jurídica, certo? E eu fiz para vocês aqui a pesquisa para nós tentarmos encontrar essas mesmas taxas divulgadas, tá? Nós vamos clicar aqui em pessoa jurídica, certo? Cheque especial, tá? E aí isso aí depende também da capacidade da internet de vocês, né? E aqui eles dizem aqui, ó, eles já nos dão aqui por instituição, já dão aqui, ó, as taxas de juros, certo? Ao mês e ao ano, tá? Mas neste caso específico aqui vamos tentar encontrar aquela taxa de juros fixada lá, e quando nós clicamos ali, né, já naquela telinha anterior aqui, ó, das taxas de juros aqui, o que ele vai fazer? Ele vai nos dar o cheque especial na data de hoje, né? Nós estamos aqui em maio, né, de 2021, ele nos está dando aqui o período anterior, do mês anterior aqui ao nosso, certo? Então ele está dando aqui por instituição, mas nós queremos anterior a isso. Nós estamos falando numa revisão de cálculo que ela é lá de 2011, 2012. Então, abaixo aqui, ó, temos uma histórico, abaixo aqui dessas taxas pós-fixadas, nós temos aqui, ó, histórico posterior e anterior a 2012, tá? Clicando ali no histórico posterior a 2012, nós vamos encontrar já esses históricos aqui, ó. Eu já fiz a pesquisa aqui para nós ganharmos tempo, então assim, ó, nós vamos designar por segmento, certo? Nós estamos aqui em janeiro de 2012, certo? Ó, estamos aqui em janeiro de 2012, eu fiz a pesquisa classificada de janeiro de 2012 até fevereiro de 2012, certo? Ó, então ele tem aqui, ó, pessoa jurídica, ele vai perguntar sempre isso, ó, pessoa jurídica ou pessoa física, né? Aqui nós já tínhamos pesquisado a pessoa jurídica. A modalidade também, nós temos diversos tipos de modalidade, nós temos aqui cheque especial, nós temos os tipos de encargos, e aqui nós temos o período que nós gostaríamos de ser analisado.
ele dá uma procurada no banco de dados do Banco Central do Brasil, tá? E ele aqui vai apresentar. Eu tenho para vocês aqui, então, diversas taxas. Vamos ver aqui, ó, taxas praticadas em fevereiro de 2012. Vamos lá lembrar qual era a praticada lá em fevereiro de 2012 na nossa sentença? A nossa sentença, ela tinha lá como fevereiro de 2012 a taxa praticada pelo banco de 138,18 e a taxa do Bacen de 67,40, ó, 67,40. E a instituição financeira que nós revisamos, ela está aqui, 67,40. Essa era a taxa média praticada pelo agente financeiro à época, 64,40. A gente pode muito bem vir no nosso Excel aquele lá das taxas e botar aqui. Nós temos aqui, então, 64,40 e vamos confirmar, então, 64,40. Qual era a taxa, né, há um mês na sentença lá? Vamos ver se estava certo. Perdão, era 67,40, né? Então, 67,40 dá 4,3869. Vamos voltar à nossa sentença lá. 4,39, aqui arredondamento, bateu. Então, aqui essa sentença realmente ela tem um respaldo da descapitalização de juros, da taxa a ser utilizada, e nós encontramos lá no Bacen quais as taxas a serem, né, que deveriam ser utilizadas naquele nosso recálculo, certo, pessoal? Aqui nessa instituição financeira em 2012. Certo. Feito isso, feita essa compilação desses dados, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma outra maneira de encontrar este valor. Estou voltando aqui à página principal, então, do Banco Central novamente, tá? Ela tem aqui diversas informações sobre as moedas, sobre as cotações, né? Sempre bem atualizado. E aqui, novamente, eu vou pular aqui essa abinha e vou nas estatísticas, tá? Vindo aqui, ó, ela fica bem aqui nessa região. As estatísticas, então, agora elas têm também as séries temporais, certo? Ó, nós temos aqui as séries temporais, certo? Ó, nós temos aqui códigos, nós temos aqui atividades econômicas, atividades regionais. Então, se você recebe uma demanda para uma revisão de um contrato, né? Nós temos aqui nessa abinha aqui embaixo, nós temos aqui a economia internacional, estabilidade financeira, finanças públicas e indicadores de crédito aqui, ó. Indicadores de crédito. Vamos clicar aqui no indicadores de crédito, tá? Daí tem diversos tipos de indicadores. Eu vou dar um zoomzinho aqui para nós podermos enxergar melhor, tá? Indicadores de crédito. Nós vamos nas taxas de juros, tá? Não queremos aqui nenhum saldo, nós vamos nas taxas de juros. Taxas de juros com percentuais ao ano. Aí, né, ele vai abrir. Então percebam, né, que eles vão sempre abrindo diversos tipos de operações. Aqui nós vamos querer as taxas de juros, tá? Com recursos livres. Ó, vou tirar um pouco o zoom agora aqui, porque ele ficou um pouco grande. Ó. Então nós temos toda essa lista aqui de taxas, certo, pessoal? Ó. Nós temos toda essa taxa aqui, essa lista aqui de taxas, tá? Taxa de juro total, taxa de juro não rotativo, taxa de juro jurídico, taxa de juros capital de giro com prazo superior a 1 ano, até 1 ano, capital de giro. E ele fica diferenciando aqui, ó, né, o nome das atividades abreviadas aqui, ó, e separa ainda, ele separa como pessoa jurídica, certo? E pessoa física, ó. Aqui o Banco Central faz toda essa divisão. É importante nós nos atermos ao código, porque depois com a prática, digamos que nós vamos fazer uma revisão, então já que nós estamos falando de conta corrente pessoa jurídica, tá? Nós vamos fazer uma revisão aqui de uma conta cheque especial, vamos clicar aqui, ó. Esse código é o 20727. Se posteriormente nós formos fazer uma outra consulta, né, ao Banco Central de uma taxa média de pessoas jurídicas cheque especial, nós já podemos anotar este
código e já informar aqui, ó, nessa região aqui, ó, por código, e ele já vai diretamente nessa pesquisa, tá? Ela aqui especificamente ela tem aqui um percentual ao ano. Vamos clicar então mais embaixo aqui, vamos dar uma descidinha, ó. Mais embaixo aqui, ela vai descendo um pouco, ela tem consultar série, é mais embaixo aqui, ó, consultar série, tá? Ela vai nos dar a opção de consultar então a série, certo? Vamos dar um zoom aqui para confirmar. Então temos aqui taxa média de juros de operação de crédito com pessoa livre, pessoa jurídica, cheque especial. Se eu colocar aqui aquela data que nós trabalhamos naquela sentença, não vai dar aquela média específica, certo? Porque aqui ele vai trabalhar com a média de todos os agentes financeiros. Então, se nós formos não caso a caso para cada agente financeiro, como a gente fez naquela primeira consulta. Então é muito importante nós termos esses critérios de consulta, nós sabemos o que nós estamos procurando, o que nós estamos, qual é o tipo de operação e quando, né, qual é a época. Então nós vamos aqui fazer um exemplo aqui. Por exemplo, então digamos que nós queremos analisar um período de 1º de maio de 2015 até 30 de dezembro de 2015. Todo o cenário de 2015, tá? Vamos tirar aqui um pouco o zoom para o pessoal enxergar. E nós vamos clicar em visualizar valores. Visualizar valores. Certo? Ó, olha como é que o resultado da pesquisa acontece. Ó. Ele vem aqui e nos dá aqui a taxa média de juros de operação de crédito pessoa jurídica ou cheque especial. Em maio de 2015 era 210,96. Em junho de 2015 era 216. E assim nós vamos poder basear o nosso trabalho pericial. Nós podemos muito bem dar um print nessa tela e anexar a nossa petição. Nós podemos também copiar a fonte aqui do nosso link, copiar, né, e colocar essa fonte na nossa petição para dar respaldo ao nosso trabalho, tá? E isso aí é muito importante para que a gente consiga ter uma confiança das partes, uma confiança de quem está recebendo o nosso trabalho. Vamos fazer aqui uma outra simulação de um desconto digamos de um pensionista do INSS que tem lá um cartão de crédito. Hoje é muito comum aqui nós recebermos umas demandas relativas às revisões dos descontos das RMC, das reservas de margens consignadas, onde um pensionista do INSS acaba fazendo um empréstimo e ele tem ali uma taxa que é equivalente a um cartão de crédito e essas taxas estão pedindo para ser revisadas, né? Então, qual seria, por exemplo, a taxa média de juros, pessoa física, crédito pessoal para consignados do INSS? A gente pode fazer muito bem essa pesquisa, informar os nossos clientes, seja ele a pessoa física, seja ele uma sociedade de advogados, ou até mesmo o próprio juiz, no caso quando nós trabalhamos com o perito do juízo, né? Então nós vamos aqui só tirar aqui, desmarcar a taxa média do cheque especial e vamos fazer uma simulação de qual seria a taxa de 1º de janeiro de 2020 até 30 de dezembro de 2020, para nós queremos encontrar a taxa média de pessoas, de operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas. Qual seria a taxa média de crédito pessoal consignado para aposentado e pensionistas do INSS? Nós podemos ver em forma de gráfico ou em valores. Eu, pessoalmente, prefiro sempre enxergar em valores, tá? E aqui teríamos os nossos valorezinhos já em forma anual, de janeiro de 2020 até dezembro de 2020, aqui, tá? Todos os valores, ó, em percentual anual.
podemos muito bem aqui citar que em dezembro de 2020 a taxa era 20,93, 20,93 aqui, tá? E também, se alguém perguntar, a gente pode fazer um outro tipo de exercício, que em janeiro de 2020 era 23,55 a taxa anual, e se alguém perguntar, nós já podemos utilizar a nossa tabelinha lá de taxa de Excel, onde nós conseguimos descapitalizar a taxa, e se alguém perguntar, professor Martin, o perito, né, o assistente, qual seria a taxa anual e mensal, né? Assim nós poderíamos ver que em janeiro de 2020 nós temos 23,25, então nós podemos vir aqui na nossa tabelinha já anteriormente feita, 23,25 ao ano, que equivale a 1,7573 ao mês. Essa seria a taxa que deveria ter sido praticada ou que pode gerar algum tipo de trabalho pericial, algum tipo de revisão de cálculo no caso de pensionistas, tá, aposentados que recebem pelo INSS. Bom, esses eram exemplos que eu tinha para trazer. Eu agradeço imensamente a participação de todo mundo. Continuem nos escrevendo, continuem sugerindo demandas para que a Lei Educacional traga esclarecimentos para vocês. Lembrando que nós estamos aqui prontos para transmitir um pouco do nosso conhecimento, um pouco do nosso dia a dia num escritório de perícias contábeis, e também gostaríamos muito de receber esses conhecimentos através da troca de mensagens, da troca de sugestões, críticas e também de elogios, que são sempre bem-vindos de vocês, por parte de vocês. Agradeço a participação e desejo a todos uma boa noite. Lembrando que a nossa aula ficará disponível em nosso canal do YouTube e esperamos vocês numa próxima oportunidade. Tchau!